Fala galera, aqui é o Nerd Baiano, em parceria com o canal Sou Deficiente, Diário do Bipolar. Não queria estar fazendo essa gravação às 3h35 da manhã, mas virou rotina, como vocês viram nos vídeos que eu postei, que invadem aqui o tempo todo e hoje ultrapassaram o limite que chegaram a entrar dentro da casa, comigo dentro da casa. E jogando animais, rato, sapo, barata. E eu liguei para 190, a mulher bateu na minha cara, ela disse que ela foi procurar uma delegacia. Agora o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu não quis nem questionar, liguei de novo, a mulher não quis fazer também, disse que já tinha feito já. Como é que tinha feito se a mulher bateu na minha cara? Aí eu desisti e aí fui pro o canal de denúncia do Ministério Público, né, que está acima de tudo, é a última instância, né, está acima de qualquer hierarquia de Polícia Civil ou Polícia Federal. Só que aí você vai lá no site e simplesmente, de alguma forma, alguém tenta burlar o acesso e não deixa gerar a denúncia. Eu quis gravar para mostrar que eu fiz todo o passo a passo da denúncia. Quem quiser pegar meu CPF, meu RG, estão o tempo todo com todos os meus dados. Então não tem muito o que eu fazer. Eu acho que é mais seguro eu mesmo dar meus dados do que as pessoas roubarem meus dados. Porque todo mundo tem acesso a esse celular. Remotamente, lógico. Então eu fiz a denúncia, caracterizei tudo que era PCD, tem um transtorno afetivo bipolar tipo 2, tem um transtorno de ansiedade, tem deficiência de baixa visão, não tenho óculos há mais de um ano. Então tudo isso era para ser feito de forma de prioridade. Só que acontece, você faz uma ocorrência, eu já tenho mais de 20 recusa na delegacia digital. É recusa, não quer dizer nem que ele mandou para a delegacia a 12ª DP. E quando manda para a 12ª DP, eles arquivam em menos de minutos. Nem faz o inquérito, nem faz a investigação, mesmo sabendo que é de uma pessoa PCD, e arquivam. Mas quando arquiva, pelo menos gera o BO. Agora, o pior é quando fica recusando. Não que a recusa não tem como ser contestada. Tem como ser, e até essa grande quantidade de recusa é uma anomalia muito grande que, tipo, que não precisa nem de queixa para poder visualmente você perceber que é uma vermelhidão imensa no meio de tantas coisas. Não tem nenhuma aceita. E eu fiz uma avaliação com a IA para fazer uma triagem de passo a passo, porque a IA tem acesso a mais informações e viu que tipo, inúmeros erros, é, é, várias falas se repetindo, fala de duplicação sem nem ter nem sequer duplicação. Então é uma coisa dantesca. Aí eu tenho baixado o Código Penal, o Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Deficiente. Aí eu dei algumas olhadas em crimes contra a pessoa PCD. A pena é grande, por que pareça, tudo isso que essa galera faz, esse mau atendimento, é, tanto de unidades como o CRAS, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem isso, eu estou falando no âmbito civil, porque se tem um processo interno, aí já é uma coisa deles, aí já é outro caso, porque você pode responder tanto dentro da sua área quanto fora na parte civil. Principalmente se o crime for hediondo. Você invadir uma casa de uma pessoa PCD de noite, jogar animais dentro da casa da pessoa de noite, 1h25 da manhã, e agora já são 3h30 da manhã, isso não é brincadeira e não é encarado pela lei como uma coisa normal. Isso tem pena e pena agravante por ser de noite, por ser uma pessoa vulnerável, por a pessoa estar passando pelo momento de dificuldade financeira, de risco de alimentar. Então, você está causando um stalkeamento, uma invasão de domicílio
Furto, que foram furtadas várias coisas dentro da minha casa, furto qualificado, e então, é, isso aí, se for para o juiz definir, o que ele der de pena aumenta um terço, a metade. Então, vamos dizer assim, se deu 5 anos, pode aumentar para 7 ou até 10 por ser uma pessoa PCD. Por isso que eu tanto ressalto quando eu vou falar com qualquer pessoa, para a pessoa saber com quem está falando. É uma pessoa PCD. Então tem a prerrogativa, tem a base jurídica, tem todo o estatuto que defende, que mostra toda a parte, tanto de crimes, que pode ser como omissão de socorro, por uma falta de alimentação, por uma falta financeira, uma falta de dignidade, também se enquadra também como crime de omissão de socorro, com abandono de vulnerável. Então, tipo, às vezes as pessoas querem tirar a nomenclatura de contexto, é, é, o tempo todo faz a linha do terror psicológico, porque sabe que se ultrapassar essa linha, aí sim realmente vira um crime hediondo, literalmente, porque vai para as vias de fato. A partir do momento que a pessoa se expor, mostrar o rosto, mostrar que corporalmente, tangivelmente está dentro do ambiente, aí sim vai ser considerado um crime hediondo. Ah, mas como assim? É crime hediondo. De noite, pessoa PCD, a pessoa passando por risco alimentar, tem vários fatores de agravante. Então, tipo, um delegado, ele não vai fazer julgar ninguém, não. O delegado vai só trancar e botar o cadeado. Quem vai julgar vai ser o juiz ou juíza que vai se enquadrar dentro do Estatuto do Deficiente. Porque vai vir a pena pelo que fez e vai ter o agravante por ser uma pessoa com deficiência. E não precisa ser provado, ninguém precisa mostrar certificado, laudo, nada disso não tem. O histórico da própria do Ministério da Saúde, pelos medicamentos que são liberados e negados também, tanto quando você nega, tanto quando você dá, de qualquer forma existe um registro. Então, como é que se diz? 11 anos de tratamento de uma doença sem cura, só por isso já bastava, mas ainda tem transtorno de ansiedade social e ainda tem deficiência de baixa visão. Você invadir uma casa de um deficiente de baixa visão, toda a legítima defesa é baseada na proporção. Em proporção, quer dizer, se alguém te dá um murro, você dá um murro, então legítima defesa. Só para quem tem deficiência visual não se enquadra esse tipo de proporção, porque ele não está enxergando o que a pessoa está na mão, o, como é que a pessoa está. Então, tipo, a forma que a pessoa agir, o deficiente visual, ele não vai responder pelo que estava pela frente ou como ele agiu. Então, existe esse respaldo. Então, quando você entra numa casa de uma pessoa deficiente visual, se você está entrando para estar procurando brincadeirinha, para estar fazendo terror psicológico, se acontecer qualquer coisa, você vai se dar mal 2 vezes. Se ficar vivo, vai se dar mal. Se morrer, vai se dar mal. Porque não vai dar em nada para a pessoa. Porque a pessoa não tem capacidade de estar enxergando. Ainda mais no escuro. Minha casa não tem lâmpada. Minha casa não tem nem móvel, só tem uma geladeira. Então, tipo, não tem ninguém entrando aqui querendo buscar dinheiro. Quer dizer, mas furtaram. Furtaram mais de 10 coisas na minha casa. E coisas que não têm valor. Que pela justiça, quando a coisa não tem valor, é pior do que quando a coisa tem valor. Porque aí não tem como você mensurar e devolver. Porque tem muitos perdãos que a justiça dá, que é quando devolve. Tipo, você roubou o microfone de lapela, como foi furtado. Roubou não, furtou. Foi R$ 90. Aí o cara vai lá, digamos assim, não tem mais o aparelho, devolveu R$ 100. Se eu quiser, eu perdoo, retiro a queixa e segue a vida. Agora, se é alguma coisa imensurável de colecionador ou se não de valor afetivo, aí ou o cara vai se virar para pagar um valor altíssimo, ou ele vai pegar uma cana grande por causa de uma besteira. Aí,
quem pensa, porque tá falando essas coisas todas essa hora. Não, todo dia é isso, é todo dia. É porque hoje eu registrei. Mas todo dia é isso. Todo dia é isso. Desde quando minha ex-mulher deu abandono de lar, deu abandono de vulnerável. Começou isso. Desde. Nunca aconteceu enquanto ela estava aqui. Mas a partir do momento que ela saiu, começou isso. Não sei qual é a coincidência, não sei se tem alguma conexão, não posso falar, mas estou falando que tem esse parâmetro do dia que ela estava aqui, não aconteceu. Foi ela sair, começou a acontecer. Então, aí são vários crimes enquadrados, crime contra a PCD, crime em invasão de domicílio, por ser de noite ainda é pior, por fazer uso de animais, se enquadra como maus tratos de animais e ainda para utilizar stalkeamento também de pessoa PCD. Então, o que eu quero elucidar é que, tipo, que não tem nenhum motivo, não tem nomes para poder se eu, eu poderia até falar que deve ser tal pessoa que está fazendo isso porque rolou uma treta comigo. Não. Como eu falei, na própria, vocês observarem no texto do Ministério Público, eu coloquei, eu apanhei a vida toda. Quando é a vida toda, eu falo até 30 e poucos anos, continuei apanhando, fugindo de criar inimizade, criar um inimigo, buscando a paz interior, por até já estar numa doença que te tira muita a sua vitalidade. Então, você foge o máximo possível de situações que lhe cause inimizades, discussões. Só quando não tem jeito para me defender, tipo quando tem uma acusação de crime, alguma coisa assim, eu tenho que me defender e tenho que usar a prerrogativa de PCD e utilizar isso ao meu favor, porque é a forma de defesa que eu tenho. Os estatutos são criados para isso, tanto do idoso, quanto da criança e adolescente, quanto o próprio de racismo, quanto o estatuto do deficiente. São criados porque há muito tempo atrás as famílias se livravam de pessoas com deficiência física, cadeirante, ou até deficiência intelectual, deficiência de humor, qualquer tipo de coisa que causasse, digamos assim. Porque às vezes tem família que esteticamente, as grandes famílias, achavam tipo, uma vergonha ter alguém deficiente na família. Então o que fazia? Jogava a pessoa em clínicas de internação contínua e a pessoa lá era submetida a todo tipo de atrocidade. Cárcere privado, choque, medicações que dopam, medicamentos errados. Então, tipo, realmente quando a pessoa não saía, né? Porque ela ficava lá, quando a pessoa chegavam lá para visitar, a pessoa estava totalmente vegetativo. Só que durante os anos 60 70 e 80 foram se fortalecendo as leis e até os direitos humanos, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, todo mundo. Então, chegando no século XXI, isso foi. Hoje você não pode nem chamar de maluco, que é é um termo chulo que era utilizado dessas pessoas que faziam isso. Então hoje as leis estão bem rígidas. O próprio Supremo Tribunal enrijeceu mais ainda as penas para pessoas com deficiência. E tanto deficiências mentais como borderline, TDAH, depressão, transtorno bipolar, se enquadram todas essas deficiências. Deficiências físicas, deficiências ocultas. Então, a pessoa que faz isso, que está fazendo isso 1h30 da manhã a 3h30 da manhã, me desculpe, ninguém está fazendo isso de graça, porque eu moro há 4 décadas aqui. Me diga o que é que a pessoa ia ganhar em entrar e furtar coisas que não têm valor para a pessoa, que ela nem conseguiria vender. Porque até para vender ela teria que ir num lugar específico. E esse lugar específico vai pedir nota fiscal, vai pedir de onde veio, porque são itens de colecionador. Então, para ter ideia, roubaram até minha camisa de quando eu tinha 1 ano, que eu guardava, que eu vesti meu filho com essa camisa.
Eu tenho foto dela com essa camisa, eu tenho foto do meu filho com essa camisa. E furtaram essa camisa, furtaram a caneca personalizada da Grife Reserva. Então, tipo, como não tem nada de valor, saíram furtando tudo que tinha valor. Só quem tá mandando fazer isso tem conhecimento do que é e dos valores. E como eu falei, são pessoas que no mínimo têm de 15 a 17 anos de convívio comigo, porque sabe do meu gosto e sabe do que eu tinha aqui. Então, quando eu vejo você tentar fazer uma reclamação ou numa delegacia digital, ou ligando para 190, que todas as vezes que eu liguei nunca eles respondem de uma forma cordial e nem de uma forma de tratativa por ser PCD. Que tem que ter toda uma calma, tem que ter todo um preparo, porque você não sabe qual é a deficiência que a pessoa tem. E quem tem atendimento, eles atendem dizendo que é bombeiro e polícia, então se for para a parte do bombeiro, você tem que ter entendimento de primeiro socorro, você tem que ter entendimento como é que a pessoa tá se sentindo, se ela está tendo algum tipo de arritmia cardíaca, de baixa pressão, mas não tem nenhum tipo de acolhimento desse. Então, como eu falei, até no CRAS, se negaram a me atender 3 vezes. Então, tá parecendo que eu virei um fantasma. é, um fantasma. Eu viro um fantasma quando é para coisa assim, dos meus direitos. Mas quando eles querem tentar aplicar alguma coisa para cima de mim, aí eu volto a ser tangível e aí cai em massa em cima de mim. As pessoas crescem, xingam e fazem as piores coisas do mundo. Mas enfim, mas quando é para pedir uma ajuda, um óculos que eu estou sem usar há mais de um ano, dignidade de ter um ventilador porque estou no calor sem ventilador. Então essas pequenas coisas ninguém ajuda. Ninguém ajuda, ninguém. Todo mundo. Outra coisa, quando acontece essas invasões, tudo fica calado. Se eu abro a janela, eu falo, putz, nem janela aberta tem. Mas tem dias que você vira à noite, gente conversando alto. Então é muito engraçado. Eu que tenho 4 décadas aqui, sou atacado. Pessoas que chegam e têm 2, 3 dias de casa de aluguel, estão na porta da rua tranquilamente, sem se preocupar. Então quer dizer que, tipo, quem está fazendo sabe quem é, sabe a deficiência, sabe a vulnerabilidade e sabe também os pontos de acesso. Então, desculpe, eu não precisava ser o melhor investigador da Polícia Civil para poder identificar. Você faz uma checklist de tem inimigos? Não. Tá acontecendo alguma coisa? Algumas coisas acontecem. Pessoas que poderiam ter acesso na área geométrica da casa, do perímetro. Tem acesso pelo fundo, qual é o acesso? Acesso pelo beco, é a casa de aluguel. Então, simplesmente você vai fazendo um checklist de possibilidades. Depois você coloca tudo, faz um choque de informação e aí você já começa a ter pelo menos uma base de onde seguir o inquérito. Mas não estão fazendo isso. Eu, sem ser nenhum detetive, sem ser nenhum tipo de policial de investigação, eu tenho uma linha de raciocínio, mas só que eu não posso utilizar. eh, Seria leviano da minha parte, porque eu não trabalho na área, simplesmente eu estou sendo a vítima. Mas esse trabalho tem que ser feito por quem realmente é pago e tem a capacidade de fazer isso. Então, galera, aqui é o Nerd Baiano, é o Diário do Bipolar. Por incrível que pareça, vocês veem eu postar, né? Vocês veem, às vezes eu me esforço para fazer um vídeo, mesmo sem você saber que naquele dia foi um dia ruim para mim, eu não tinha me alimentado. Eu fui fazer minha alimentação hoje. Hoje não, já é um ontem e hoje. Foi meia-noite e pouca. Então, tipo, eu não tomei café, não almocei. E quando deu meia-noite, eu tive minha primeira alimentação. Aí você fala, por quê? Porque eu tenho que segurar a fome. Porque eu não quero dormir com fome. Aí eu seguro até meia-noite para poder tomar, para ver se segura. Só que o normal era o quê? Tomar meia-noite, dar 1 hora, pegar dormir, mas não. É invasão, é animais,
É o tempo todo. É uma coisa assim. Ah, você, tipo, tá por aqui. Não, tô por aqui há muito tempo, mas tô falando que, tipo, são coisas nítidas. São coisas nítidas. Não precisa de muito esforço para encontrar a pessoa. Não precisa. E olha que eu não tô falando do ser que tá fazendo, que tá ganhando para fazer. Eu tô falando do mentor intelectual por trás. Porque não é a mesma pessoa que tá vindo fazer sempre a mesma coisa. Tá entendendo? Porque esse rodízio lhe tira o foco de quem possa ser. Agora, quem está mandando é o mesmo mentor intelectual de sempre. Aí você fala, quem é? Eu não sei. Se eu trabalhasse na polícia, eu já saberia, mas não trabalho na polícia. Isso é uma coisa que eu deixo para eles. Agora, o incrível pareça, nem isso eles querem fazer, nem investigar. Uma coisa você está acusando, se eu tivesse colocado dentro da descrição nome de pessoas, suspeitos, não sei o que, é uma coisa. Porque uma coisa é você está pedindo, como eu já fiz pedido no Ministério Público, fiz pedido pela os direitos humanos de pedido de comida, de alimentação. Foi esse, tá entendendo? Então isso não tem nenhuma gravidade de você pegar e colocar um pedido de ajuda de alimentação. Ninguém vai ser preso por não ajudar, mas a lei diz que tem que ser feito. O Estatuto do Deficiente diz que o deficiente não pode ter menos direito que qualquer outra pessoa. Se a pessoa X da família comeu frango, arroz, feijão, não sei o que lá, por que o deficiente está o dia todo sem se alimentar? Ah, mas eu fiz um pratinho dá quanto um pratinho desse? Dois pedaços de frango com arroz, pá, dá R$ 20 isso aí. Dá os R$ 20 que ele vai se virar e pode ser que ele coma até 2 dias em vez de um dia só. Ou senão ele coma o almoço e a janta. Agora, é incrível isso, a justiça some quando fala de invasão de domicílio. Some quando você pede os direitos que estão dentro do Estatuto do Deficiente. Mas na hora que chega qualquer pessoa com qualquer tipo de informação falsa e fraudulenta tentando aplicar em cima de mim, aí na minha da hora todo mundo vem, desce tudo para tentar me coagir tentar se utilizar do cargo para tentar impor as coisas, só que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Gente, eu vou finalizar aqui.